Então, uma boa noite a todos, né? Eu estava conversando com a Sônia Almeida, perguntando se nunca mais ela quis falar aqui na frente. Ela disse que não foi mais convocada, mas também ela não se apresenta, né? Quando eu cheguei na casa em 2002, portanto, há 23 anos atrás, justamente nessa época do ano, novembro, dezembro, a Sônia falava na frente. E eu estava muito ferido, muito machucado naquela época, né? E ela falava aqui na frente e eu chorava lá, sentado. Para mim parecia um anjo falando. Só estudar. Qualquer pessoa pode fazer o que eu já fiz e fazer o que eu quiser fazer, A Sônia está dizendo que qualquer pessoa pode fazer isso, só precisa estudar. E ela está dizendo a mais pura verdade. Por quê? Porque qualquer pessoa é capaz de vir aqui na frente e falar por meia hora, 40 minutos, uma hora. E aí tem gente que fala, eu não consigo falar em público, né? Eu não consigo. Eu fico, né, agitada, nervosa, sei lá o que eu vou falar, de repente eu erro tudo. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz, né? Eu fico preocupado, eu tenho medo de errar. E eu já dei a receita de como fazer isso sem errar. Eu já dei a receita de que qualquer pessoa é capaz de vir na frente de um palco, né, e falar para uma plateia, seja de 10 pessoas, seja de 100, seja de 1.000 pessoas, de 10.000 pessoas. O segredo é falar aquilo que vai no coração. Quando se fala para a pessoa, fala aquilo que vai no teu coração, a pessoa começa a falar e não para mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aquilo que está no coração é a verdade para a pessoa. Segundo lugar, sendo a verdade voltado para o bem, os mentores espirituais da pessoa vai auxiliar, vai inspirar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção quando vocês vão numa missa ou num culto evangélico, ou seja lá qual for o tipo de crença, que quando o religioso vai falar lá na frente, aquela parte na igreja católica chama o sermão, né, que o padre faz o sermão, e, né, e nas outras igrejas tem as denominações, né? Vocês podem observar que geralmente as pessoas começam a falar e vai falando, as coisas vão surgindo de uma forma muito natural, muito espontânea e geralmente não tem erro. Por quê? Porque ele está conectado espiritualmente com os mentores da tarefa, né? O padre tem lá os seus mentores, os pastores, né, os expositores espíritas, mas nós, em geral, cada um de nós temos lá os nossos mentores. Por exemplo, o dia que a moça perguntou lá na orientação, na triagem, né? Quantas pessoas trabalham com você aqui? Eu falei, umas 35, 40. Não, não estou falando aqui na casa, estou falando aqui na sala. Eu digo, não sei. E realmente não sei. Aí eu disse para ela, eu sei que tem gente da área da saúde, da filosofia, da psicologia. Ela falou, nossa, você falou os três que estão aqui, ó. Tem três aqui com você. Outra coisa, procura prestar atenção nas pessoas que dão palestras, que às vezes, num determinado dia, ela fala pausado, outro dia já sai mais rápido, outro dia já usa gesticulação com as mãos. São mentores diferentes que estão na tarefa. Então é assim que funciona, gente. E cada um de nós, seres humanos, eu, a Sônia, vocês todos que estão aqui, mesmo os desencarnados que estão aqui, que é num número absurdamente muito maior do que de encarnados, todos nós temos os mentores que possam nos auxiliar. O professor tem seus mentores na área do professorado. Os engenheiros, os médicos, os massagistas, os psicólogos, os psiquiatras, os advogados.
os mecânicos. Todo ser humano tem lá os seus mentores que possa auxiliar. Então, veja bem, gente. A gente deve procurar firmar na nossa mente, no nosso coração, o seguinte, que nunca estamos sozinhos. E realmente nunca estamos sozinhos. Mas mais do que firmar na nossa mente que nunca estamos sozinhos, nós temos que firmar na nossa mente a nossa capacidade de ser, de existir, de fazer as coisas acontecer. Porque todos nós somos espíritos já com certo grau de evolução, não somente moral, mas também evolução intelectual. Além do que, em dada existência, uma pessoa pode não saber tirar uma única nota musical de um instrumento musical. Mas lá atrás, em outra encarnação, ele era um excelente músico. A gente sabe que aqueles que estão na musicalidade hoje já vêm com várias encarnações dentro da musicalidade. Mas em dado momento, por necessidade evolutiva do espírito, em dado momento ele pode vir numa encarnação e não saber tirar uma nota musical de um instrumento musical. Porque naquela encarnação, esse progresso que aquele espírito já fez, vai ficar num plano secundário. Por quê? Porque ele tem outras tarefas, outros aprendizados para fazer. Então, por isso que naquela encarnação que ele veio programado para outras tarefas, a musicalidade não vai aparecer dentro do escopo de existência dessa encarnação. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que acha, por exemplo, que uma vez que você aprendeu alguma coisa, você não esquece. E realmente não esquece. Mas fica numa determinada encarnação, por necessidade evolutiva do espírito, fica no segundo plano. Não é que o espírito esqueceu. Não. Está lá. Está reservado para outras encarnações no futuro. Mas aquela não. Aquela ele veio direcionado para desenvolver, para aprender outras coisas, para executar outras tarefas, cumprir outras missões que não seja dentro da musicalidade. Então, o que a gente sempre procura mostrar para as pessoas? Em primeiro lugar, nunca duvide de si próprio. Porque além de nós já sermos evoluídos intelectualmente também, não só moralmente, tá? O nosso banco de memória é muito extenso. Tudo aquilo que nós aprendemos nas diversas encarnações não se perdeu. Pode estar embotado numa determinada existência, mas nós sabemos. Então, nunca duvidem de si próprios, nunca se sintam inseguros, nunca se sintam menos, nunca se sintam incapazes. Porque nós somos capazes de tudo. E eu, muito jovem ainda, li um livro que diz que com Deus todas as coisas nos são possíveis. E é uma verdade, com Deus tudo nos é possível. Então, gente, além de nós sermos seres já com certo grau de evolução, nós temos os mentores espirituais, que estão sempre juntos conosco. Sempre nos traz orientações pela inspiração. Aquilo que nós também conhecemos como intuição é uma coisa que eu digo para as pessoas que sempre a gente deve seguir. Procure observar quando vocês se sentiram intuídos a desenvolver determinada coisa, a fazer determinada coisa e não fizeram. Procurem se lembrar, buscar aí no banco da memória, né? Puxa vida, eu
tive uma intuição para fazer tal e tal coisa e acabei não seguindo essa intuição minha. E acabou que saiu um monte de coisa errada. Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? Agora, no início. Porque a lição que saiu hoje, na abertura das tarefas, onde nós fazemos uma prece, fazemos um evangelho para casa, as lições que saíram falam sobre o materialismo e sobre o dever. O dever, se formos procurar no dicionário, o que significa? O dever significa que é obrigação a cumprir. E todos nós, seres humanos, temos o dever de trabalhar para a nossa melhora, para a melhora daqueles que caminham conosco, né? Para auxiliar as pessoas quando em necessidade. É o nosso dever como seres humanos, como filhos do Criador, irmãos da humanidade toda, por meio de Jesus. Nós temos o dever de fazer uma série de coisas. No nosso trabalho, nós temos o dever de executar as funções às quais fomos contratados e executar com zelo. É uma obrigação a cumprir. E o tema que fala sobre o materialismo, e na semana passada falava sobre os materialistas são seres humanos que não ligam para o Espírito, não ligam para o divino, para Deus, para quem quer que seja, e se prendem única e exclusivamente na matéria. A matéria é o Deus deles. São irmãos nossos, seres humanos, que têm essa forma de enxergar, abortando da sua mente, porque Deus está aí imamente em todos os corações, em todos os espíritos, porque já estivemos várias vezes no mundo espiritual e pudemos ver, né, que existe um Criador que rege todo o universo. Então, o materialista, que foi na semana passada, são essas pessoas que procuram isolar Deus, procuram isolar o espírito para se prender única e exclusivamente à matéria. Então, falava-se a semana passada sobre o materialista, os materialistas, e hoje fala sobre o materialismo. Se nós formos observar, o materialismo é um câncer para a humanidade. O materialismo extirpa do ser humano toda e qualquer possibilidade de evolução moral, inclusive. É tratamento esse sono, viu, filha? Então, o materialismo extirpa toda e qualquer possibilidade do ser humano de trabalhar por sua evolução. Por quê? Porque se não existe espírito, se não existe nada além da matéria, não há também por que o ser humano querer trabalhar para a sua melhoria. Né? E aí, meu irmãozinho, você ainda sofre muito com essas dores? Alguma coisa que eu tenho que aprender. Não é? Não é assim com todos nós? Mas a gente vai levando. Sim, graças a Deus temos a possibilidade do aprendizado. E hoje, Né? que eu também acho que é importante e relevante lembrar, assim, a gratidão por poder tratar, Sim, por poder ser atendido por um hospital, por um momento, ter dinheiro para poder comprar o remédio. isso tratamento tanto no físico quanto no espiritual, né? Porque, sim. Agora, o espiritual, eles falam, né? É. A gratidão por poder ser tratado. Ser tratado no físico, ser tratado no espiritual. Então, eu acho que esse exercício que é o principal, o da gratidão, é você ter, sabe, ter, cada maior tempestade, mas está segurando a timão. E
quando eu falo de irmão, não é o Corinthians, não é o. Sim, 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 sim. Você está segurando e a chuva comendo, o vento comendo. Na hora é terrível, né, meu irmão? Na hora é terrível. Eu passei pausa no cabeça. Eu acredito. E deixa vocês na mão aí, né? Não tinha jeito. Mesmo agora, tá difícil. Eu não vejo uma exposição. Sempre agora, fica pé dói, anda um pouquinho dói. Deita dói. Estava falando aqui agora há pouco, né, que em 2002, quando eu cheguei na casa, a Sônia Almeida dava as palestras na frente, né, e eu todo quebrado, todo sofrido. Você pode voltar ali. Ah, muito. Você levou o cacete. É, naquela época eu todo moído, né, e eu vi ela falando na frente, parecia um anjo falando, sabe? Boa noite, irmão. Suba para cá, por favor. Que vez? Mente. Ô, doutor Giovanni, tem gente que vem aqui, às vezes está muito sofrido, isso, aquilo, outro, que pensa que nós, da doutrina espírita, encarnados, somos assim, imunes a enfermidades ou qualquer coisa parecida. Ou que vocês, espíritos que estão aqui, sejam anjos. Conta um pouquinho para esse povo aqui, por favor. Aqui, ó. Ele quer que fiquem me vendo. Lá, ó. Quem me vê e precisa me ver, não tá. Não vai te enxergar, vou enxergar mesmo. Não vou ficar lá. Não, ó. Nossa! Quero dizer, né? Tem de ânimo. Porque as tribulações estão muito intensas, né? Na caminhada de cada um. E o desânimo vem. Como eu falei agora ali, precisamos, acima de tudo, nos vigiar. Porque mesmo quando estamos bem, somos suscetíveis a qualquer risco que se apresente em nossa caminhada, né? Então não pensem que vigiar ele pode se dar no mesmo. Que como disse aqui nosso irmão, todos somos imperfeitos e estamos no risco de qualquer situação. Quando eu digo isso, como ele bem disse, isso se refere a nós também, e também somos imperfeitos, e também temos as nossas dificuldades, e também temos em nossa caminhada espiritual, em nossa vida espiritual, as nossas barreiras que também temos dificuldade de avançar muitas vezes. Então não somos anjos, não. Somos iguais a vós. Sei muito bem o que é o desânimo perante situações difíceis ou situações que não avançam perante os vossos olhos. Mas não sabeis o que acontece no mundo espiritual lá. Por isso eu digo, tenha ânimo. Ânimo para seguir, ânimo para lutar, ânimo para evoluir, ânimo para ser luz. Porque todos podemos, mesmo imperfeitos que somos, podemos ser luz sim, nessa nossa caminhada de imperfeição. Então, é isso.
Muito bem. Tem Muito Você gostou? Gostei bastante, porque mostrou para os nossos queridos amigos aqui, irmãos, que não somos melhores do que ninguém. Então você fala um pouquinho, né? Muito bem. Maravilha. Agora eu vou falar lá. Vai lá, Para quem eu puxar para Ah, ver se dá luz. Será que você vai? Então, por que que eu quis mostrar para vocês, gente? Cacau está aqui, muitas vezes ele esteve aqui à frente, dando a palestra. Esqueci desse cara agora. Cacau muitas vezes esteve aqui dando a palestra. É um ser humano normal, como qualquer um de vocês que estão sentados aqui. Os do físico e os do espiritual. Também é uma pessoa capaz de, em dado momento, ficar irado, ficar com muita raiva. É capaz de, em dado momento, surtar. Porque nós ainda caminhamos na imperfeição. E eu quis mostrar para vocês que nós que trabalhamos dentro da doutrina há muitos e muitos anos, também continuamos sendo seres imperfeitos e também temos as nossas dores. Também temos os nossos resgates, as nossas provações. Uma ocasião, uma assistida perguntou para um dos médiuns da casa, que trabalhava com equipe médica, que nem a Ana trabalha com equipe médica do Dr. Giovanni, perguntou para o médium: vocês também ficam doentes? Vocês também adoecem? Trabalham com os médicos e adoecem? Então percebam, gente, que muitas vezes os seres humanos se colocam, talvez até porque assim foram ensinados pelos religiosos de outras encarnações, né? Que os religiosos de outras encarnações se colocavam em um patamar muito elevado, muito acima da humanidade. E fazia com que a humanidade se sentisse muito diminuída. Eles precisavam fazer assim para poder exercer o domínio sobre as pessoas. E o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que nós não somos melhores do que ninguém. E que mesmo esses que trabalham no plano astral, como o Dr. Giovanni, que esteve aqui, também é um ser falível como nós, que estamos encarnados. Também é um ser que tem que lutar com algumas dificuldades. Ele está trabalhando para Jesus no plano astral. Mas também é um ser imperfeito. Já trilhou muitas e muitas e muitas encarnações lá para trás, na ignorância, na maldade, como todos nós seres humanos. Até que um dia mudou. Até que um dia começou a conhecer o bem. E fez a opção pelo bem. E não pensa vocês que quando a gente faz a opção pelo bem, que vai ser tudo fácil dali para frente. Aliás, diga-se de passagem, aquelas companhias que caminhavam conosco na maldade outrora, nos encontram e querem nos arrastar de volta. Se vocês observarem no plano físico, as pessoas que estão dentro desses grupos mafiosos, quando querem sair, não lhes é permitido. Muitas vezes são assassinados. Por quê? Porque os comparsas não querem que sejam livres, que sejam diferentes, que possam querer se sentir melhor do que aqueles que continuam no crime. Além do que, acham que a qualquer momento aquele que está saindo fora vai falar daqueles que ficaram, dos crimes. Então, todos nós seres humanos, quando resolvemos optar pelo caminho do bem, enfrentamos resistências. Enfrentamos aqueles que ficaram para trás, que não caminharam evolutivamente junto conosco. Na atual encarnação, eu enfrentei grupo de irmãos que outrora faziam parte do meu bando.
E eles não se conformavam. E vieram judiar de mim na atual encarnação. Então, o objetivo é mostrar para vocês que todos nós que estamos caminhando hoje sobre o plano físico, com as vestimentas físicas, somos seres que lá atrás tínhamos muito mais imperfeições do que as temos hoje. Cometíamos muitas maldades, atrocidades lá para trás. Por isso que hoje, inclusive, a grande maioria dos seres humanos estão na mão dos chamados obsessores, chamados vulgarmente como obsessores por nós, como algozes. São algozes hoje, quando outrora foram as vítimas. E aqueles que estão padecendo hoje, que hoje são as vítimas, outrora eram os algozes, outrora eram os que faziam mal. Então, Dr. Giovanni, assim como todos os outros trabalhadores de Jesus do plano astral, também é um ser imperfeito, também está caminhando rumo à evolução, também tem lá as suas dificuldades, tem as suas ansiedades, tem os seus momentos de nervosismo, como o próprio Jesus, quando esteve aqui, apesar de ser o ser perfeito que passou na encarnação, também tinha os seus momentos de ficar irado, de ficar nervosos. E Jesus não é como alguns irmãos religiosos colocam, não, que é só bondade, só amor, só isso, só que não. Ele, quando precisava ser duro, ele era duro. Quando precisava ser firme, quando precisava chamar atenção, ele chamava atenção. Precisava brigar, ele brigava. Ele chamava as pessoas de hipócritas. Parecem túmulos caiados por fora e podres por dentro. Então Jesus também ficava bravo, também brigava com as pessoas. E é o perfeito por excelência que passou aqui na carne, enviado pelo nosso Pai, para vir aqui trazer diretamente para nós os ensinamentos que ele deixou. E se nós observarmos esses ensinamentos, se nós formos pegar as bem-aventuranças, que está de uma forma mais clara no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver que por ali ele deixou todos os ensinamentos que poderíamos aprender para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Agora, não é fácil, gente, caminhar assim. Não é fácil, mas também não é impossível. É impossível vivermos tudo aquilo que está no seu Evangelho, numa única existência. Mas de encarnação em encarnação nós vamos aprendendo um pouquinho. E não é porque falhamos que vamos jogar a toalha, que vamos desistir, como alguns irmãos nossos fazem. Se autoabandonam, vão morar debaixo de viadutos, de pontes, não liga para mais nada. Simplesmente desistem da existência. É um engano. Terão que retornar numa outra encarnação para viver as experiências que se negaram a viver na atual. Assim como aquele que comete o suicídio hoje, além de padecer dores muito maiores no mundo astral por anos a fio, depois terá que voltar outras encarnações, outras viagens no corpo físico, enfermo, porque o corpo espiritual vai estar enfermo, talvez todo alquebrado, aleijado, e o corpo físico que vai se formar em cima daquele corpo astral que está todo destruído, e aí a pessoa vai padecer algumas existências até ele próprio reconstruir aquilo que ele destruiu. Por isso que nascem irmãos nossos com deficiências físicas, alguns nascem sem braço, outros cego, surdo, mudo. Não é castigo de Deus, gente. É o próprio ser humano, o próprio espírito que está caminhando para essa encarnação, que em outras épocas destruiu o seu corpo astral.
Não foi Deus que castigou, fazendo com que ele viesse surdo, cego, mudo, ou sem os braços, ou com algum tipo de enfermidade. E às vezes a gente vê uma criança com 3, 4, 5 anos acabar desencarnando por cirrose. Aí alguém vai dizer, mas escuta, essa criança não foi alcoólatra, essa criança não destruiu o fígado. Por que está dessa situação? Não destruiu aquele fígado físico que estava se formando. Ele já se formou danificado porque a sua contraparte no corpo astral está doente, está enferma. O corpo espiritual nosso, que é a matriz pela qual se forma e se desenvolve o corpo físico, está enfermo. Então não tem como formar um corpo físico sadio. Às vezes objeto de desregramentos lá atrás. Pessoas que acabam suicidando-se por veneno, volta 1, 2, 3 encarnações com a parte gástrica, intestinal totalmente destruída. Tem que estar reconstruindo de encarnação em encarnação aquilo que ele, pelo seu livre-arbítrio, destruiu. Então, se nós formos observar a manifestação hoje aqui do Dr. Giovanni, que eu até meio que forcei ele, né, a falar um pouco daquilo que ele falou, por quê? Para mostrar para nós todos que não são os escolhidos de Deus que trabalham para nos auxiliar. Quem trabalha para nos auxiliar são aqueles que escolheram Deus como seu suporte. Aqueles que resolveu seguir a Jesus, porque muitos foram os que tiveram com Jesus e não quis segui-lo. Ele chamou a todos. E chama até hoje. Mas, se a pessoa não quer segui-lo, ele não obriga. Através das mensagens que nos chegam, das diversas formas de crença, através das mensagens que nos chegam de amor pelos nossos familiares, ou às vezes pelos nossos colegas de trabalho, são chamamentos que estão sendo feitos para nós, nos chamando para o bem, nos chamando para seguir um caminho legal. E nós temos o livre-arbítrio de segui-lo ou não. Aqueles que hoje estão na criminalidade, muitas vezes ingressam numa religião e à medida que vai sendo exposto os temas, as conversações, os ensinamentos trazidos pelo Cristo, pelo nosso irmão mais velho, a pessoa resolve tomar uma decisão e mudar a sua forma de agir dali para frente. Fácil não vai ser, porque como dissemos, aqueles que são os comparsas não vão aceitar de bom grado. E será uma luta, porque aquele espírito também está, de certa forma, viciado às práticas maléficas para outras pessoas. Mas diante da decisão dele de se transformar em alguém do bem, e a sua persistência, a sua luta, ele sairá vencedor. E assim é com todos nós. Que todos nós aí para trás, em outras encarnações, praticávamos maleficidades de montão. E gradualmente nós fomos aprendendo sobre as coisas do bem. E a espiritualidade nos diz que o homem é mau não porque ele sente prazer em ser mau, mas ele é mau porque ele desconhece as coisas do bem. E quando passa a tomar conhecimento e vai fazendo análise, vai vendo que isto é bom para ele, é bom para os outros, gradualmente ele vai mudando. É assim que nós, aí atrás, em algum momento da nossa existência eterna, nós resolvemos seguir um caminho melhor, um caminho do bem. E cá estamos hoje, mas ainda continuamos imperfeitos. Assim como esse médico espiritual que esteve aqui, Dr. Giovanni,
Já falou de algumas das suas lutas aí para trás, já falou para nós. Das suas grandes dificuldades enfrentadas aí para trás. Assim como nós enfrentamos dificuldades na atual existência, em outras também enfrentamos, eles também enfrentaram. E eles ainda enfrentam. Por quê? Porque ainda trazem em si a imperfeição. Isso me faz lembrar quando cá chegou um espírito dizendo que nós éramos hipócritas. Eu falei para ele, irmão, você está coberto de razão. Nós somos seres humanos hipócritas, sim. Ele falou, mas geralmente quando a gente fala isso com uma pessoa, a pessoa fica nervosa, briga com a gente. Eu falei, mas tu está falando uma verdade? Por que eu vou brigar com você? Ele disse, mas como você admite que vocês são hipócritas? Eu falei, somos. Ele falou, por quê? Eu falei, porque aqui nós estamos transmitindo para as pessoas os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus. Tudo aquilo que Jesus deixou-nos como ensinamento, nós estamos transmitindo para as pessoas que vêm aqui. Mas nós não conseguimos, lá fora, no dia a dia, nas lutas, nas batalhas que enfrentamos, nas grandes adversidades que às vezes surgem na nossa vida, nós não conseguimos colocar em prática tudo isso que estamos passando para as pessoas aqui. Então, admito sim, nós somos hipócritas. Mas existe uma grande diferença entre nós e vocês. Ele disse, qual? Falei, nós já estamos aqui trabalhando pelo bem e pelo amor. Dá uma olhada nesses corredores, olha quantos enfermos, quantos coxos, quantos deficientes. Quantos irmãos nossos padecendo toda sorte de dores aqui? E nós estamos aqui trabalhando para ajudar esses irmãos, estamos estendendo a mão para eles. E não estávamos falando das pessoas encarnadas como vocês que estão aqui, está tudo bem com vocês. Nós estávamos falando para esses irmãos espirituais que são trazidos para cá, assim como são levados para todas as igrejas, porque todas as igrejas são hospitais no plano astral. E ele disse, eu sei muito bem do que você está falando, sobre esse negócio de hipocrisia. Eu falei, tu sabe, irmão? Ele falou, sei. Eu sou um cardeal da Igreja Católica. Estava aqui com um séquito de seguidores, vivendo a ilusão da época que estavam encarnados, que tinha o poder. E ele disse, no início eu cheguei como um frei, cheio de boas intenções, querendo praticar o bem, querendo expandir o amor junto às pessoas. Mas na imperfeição a gente comete uma falha aqui, aí vem um e passa a mão na cabeça. Aí, daí a pouco, você se descuida, faz uma falha um pouco maior, vem outros, não, está tudo bem. Com o tempo, você começa a crescer dentro da hierarquia. Começa a ficar mais ousado. Aí, entra o dinheiro. O dinheiro causa um poder ilusório, as pessoas começam a se sentir poderosas. E uma coisa que eu notei, disse ele, é que aqui vocês não envolvem dinheiro. Eu digo, realmente não. Nós aqui não precisamos do dinheiro de ninguém. Nós trabalhamos para Jesus e ele também não precisa do dinheiro de ninguém, não. Você quer ajudar? Ajude, vai lá fora, num orfanato. Vai lá fora, num asilo, pobrezinho, vai, leva tua ajuda lá. Que nem um cidadão que chegou aqui, um japonês, uma vez, gritando de dor, deitado na parte de trás do banco do carro, estendido. E os pais chegam e dizem, pelo amor de Deus, era um dia de marca, um dia de médicos espirituais. Se alguém pode pegar meu filho lá e trazer para passar? Aí alguém foi lá, pegou o japonês nos braços, trouxe, botou na maca, os doutores atenderam. Nós viemos para cá e continuamos falando. Daí uma meia hora mais ou menos, o japonês saiu andando como se não tivesse tido absolutamente nada. Chegou ali, batia os pés no chão, não sentia dor. Ele que fazia dias que gritava de dor, dia e noite,
que foi conduzido para vários especialistas para ver, para descobrir o que o japonês tinha. Qual era o problema que lhe afligia, que causava tanta dor. E de repente ele passa na maca e sai andando aqui. Em algumas igrejas por aí, diria-se que houve ali um milagre. Um milagre. A gente sabe disso. A gente tem, às vezes, a oportunidade de assistir isso nos programas de televisão. E isso foi, provavelmente, há uns 15, 20 anos atrás. Aí ele disse, olha, eu estou vendo que vocês é uma casinha muito pobrezinha. E eu quero ajudar, vou fazer um cheque de 5 mil reais para ajudar vocês. Nós estamos falando de 15 anos atrás, gente. Representava muito mais do que 5 mil reais hoje. E aí o que dissemos para eles? Não, meu irmão, não precisamos do teu dinheiro, não. Você está grato? Tem que ser a Deus, não a nós. Nós já somos gratos por Deus nos permitir estarmos aqui, dentro desse hospital, que também é uma escola, de estarmos aqui aprendendo as coisas do amor e também tendo as nossas enfermidades cuidadas, tratadas. Por isso já somos gratos. Não precisamos de mais nada. Você quer ajudar? Você quer doar 5 mil reais? Quando for amanhã, você sai, anda por aí, procura saber onde tem asilo, orfanato, casa de apoio à criança com câncer, que acolhe mães vindas do norte, do nordeste, para tratar os seus filhos aqui em São Paulo e não tem onde ficar e ficam nessas casas de apoio. Passam toda sorte de necessidades, de privações. Vai ajudar eles. Está grato a Deus? Quer ajudar? Ajuda eles. Então esse irmão que passou por aqui, esse cardeal, no final ele disse, olha, fiquei muito feliz de ver que realmente vocês fazem um trabalho de amor muito grande aqui. E saber que não entra dinheiro, que muitas vezes o ser humano se ilude e coloca tudo a perder, faz-me ver que realmente é uma obra de amor. Aí dissemos para ele o seguinte, olha irmão, quem sabe numa próxima jornada na carne, no corpo físico, você não venha nas hostes espirituais, nas hostes espíritas. Porque você é um religioso. Você trabalhou para Jesus. Aqui também trabalhamos para esse cara aí, para Jesus. Então, se prepara para uma próxima jornada na carne e você vir no meio espírita. Ele disse, olha, vou pensar. Falei, já vê os teus amigos aí, ó, para seguir você. Dessa vez dentro da doutrina espírita, nós vamos estudar isso sim. Então é assim, gente. Nós temos que compreender, sim, que somos seres imperfeitos, nós temos que compreender que, sim, somos capazes de cometer falhas, e às vezes falhas que acabam levando dor e sofrimento aos irmãos de caminhada. Mas hoje já temos a percepção do que é certo e do que é errado. E quando percebermos que cometemos uma falha, procuremos nos redimir, procuremos consertar aquilo, embora o estrago tenha sido feito, mas a boa vontade de corrigir aquilo que nós possamos ter causado de dor e sofrimento ou algum tipo de prejuízo para outra pessoa, já é um bom sinal do nosso interesse realmente sobre as coisas do bem, o nosso interesse realmente em evoluirmos enquanto seres humanos. Temos sim que admitir as imperfeições, mas acima de tudo é aquilo que falei já hoje. Temos que ver que somos capazes. Se cometemos a falha, procuramos corrigi-la, procuramos trabalhar para não errar mais, pelo menos naquilo, porque em outras coisas é óbvio que nós vamos errar. Não sabemos todas as coisas. Mas com o esforço empreendido, com o passar do tempo,
Um dia chegará o fim da nossa jornada aqui no corpo físico e a gente retorna à pátria espiritual, que é o local onde ficamos a maior parte da nossa existência. E aí vamos voltar com uma bagagem bem melhor do que aqui chegamos. Vamos olhar para trás, ver sim as falhas que cometemos, ver sim as dores que ainda semeamos, mas também vamos ver as lágrimas que secamos. Vamos ver o esforço empreendido para nos tornarmos seres humanos melhores e para auxiliar aqueles que caminham conosco no dia a dia. Coisa triste é ver um quadro familiar onde um dos seres humanos é enfermo e é rejeitado pelos demais que são sadios. Quanta tristeza para aquele ser humano que já padece pela enfermidade que traz na sua alma. Às vezes uma idiotia, às vezes alguma forma de distúrbio, às vezes algum tipo de deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência. Já é um tormento para aquele ser humano que traz a enfermidade em si. Imagina se os outros do seu grupo familiar ainda tripudiarem em cima desse pobre coitado, desse ser humano, pelo fato de possuir algum tipo de deficiência. Então, gente, que sejamos daquelas pessoas que agradecem pelo fato de que os espinhos trazem rosas. Não sejamos daqueles que amaldiçoam pelo fato de que as rosas trazem espinhos. Agradeçamos sempre pelo bem que recebemos. Mas, acima de tudo, procuremos nos esforçar para sermos o bem para aqueles que caminham ao nosso lado no dia a dia. Eis aí um esforço da nossa parte que, uma vez empreendido, quando retornarmos à pátria espiritual, estaremos nos relembrando deles. Sairemos daqui com algum tipo de vitória, se não em todas as frentes, mas pelo menos em mais da metade das frentes que tivemos que atuar em nossa existência. Nossa, gente, estou olhando lá, já faz 1 hora que eu estou falando aqui, vocês devem estar com a cabeça quadrada já, né? Então, gente, o esforço que fizemos para nos tornarmos seres humanos melhores será, em primeiro lugar, para a nossa pessoa. O esforço que fizemos para vencer as dificuldades, para vencer a apatia, para vencer os quadros depressivos que muitas vezes nos envolvem, é para o nosso bem-estar. Muitas vezes nos pegamos desanimados, sem forças para reagirmos. Mas a reação da nossa parte, isto também é uma das coisas que viemos aqui para aprender. Porque se nos permitirmos caminhar para um quadro depressivo indefinidamente, estaremos atraindo para junto de nós irmãos do mundo astral que vibram nessa faixa de depressão. Por isso que muitas vezes as pessoas que começam a entrar em depressão vão cada vez mais se aprofundando. Então, se eventualmente nós sentirmos que em algum momento isso começa a ocorrer conosco, sozinhos não conseguimos vencer. Como dissemos, as imperfeições que trazemos ainda são grandes. Então eu sempre digo para as pessoas, tu tem alguma religião, tu tem algum ser que você considera divino? Seja, no caso dos católicos, um santo, dos budistas, Buda, do islamismo, o profeta, para outros Brahma, para outros Krishna. Se apegue no seu divino. Vá buscar forças junto a esse divino. O próprio Jesus, quando esteve aqui, disse: se em algum momento o teu fardo estiver pesado demais, venha a mim que eu aliviarei. E a gente vai a ele através de uma prece.
A gente vai a Jesus através de uma prece. Através de uma prece, nós nos conectamos com Jesus. E nos conectando com Jesus, nós nos enchemos de energias. Então é assim. É assim. Nos fortalecendo com as energias de Jesus é que nos tornamos mais fortes para carregar o fardo. Por isso que Jesus diz: "Vem a mim, que eu aliviarei o vosso fardo." Se formos a Ele, nos fortalecemos, consequentemente o fardo fica mais leve. Tem muita gente que vai empurrando, né, para frente as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Vai empurrando, diz: "Não, deixa para mais para frente, deixa para mais da frente." Vai envelhecendo e esse mais para frente nunca chega. E nesse caminhar, alguns seres humanos do mundo astral, por força de vibrações, vai se unindo a essas pessoas, que vai sempre deixando para depois. E quando essas pessoas almejam ir numa religião, numa igreja, muitas vezes encontra dificuldade. Aparecem os obstáculos para que ela não vá. Hoje, havendo chegado, estando lá fora, aquela nossa irmã que está de pé ali, ó, ela viu lá no fundo da rua, encostada no muro, uma capela com a imagem de uma santa. E ela veio perguntar se fomos nós que construímos aquela capela, né, irmã? Ô, Cadu? Foi você que veio perguntar para nós sobre a capela, né? Então, ela veio perguntar se fomos nós que construímos a capela. Disse: "Não, foi o pessoal da rua." Só que o próprio pessoal da rua não sabe, e as pessoas no geral não sabem porque não tem evidência, é que aí fica um monte de espíritos ligados ao catolicismo, rezando, ajoelhados, pedindo para Nossa Senhora para os auxiliar. São seres humanos perversos? A grande maioria não. São seres humanos bons. Mas simplesmente desencarnaram e estão perdidos no mundo astral. Porque não tem uma ligação maior com nada das forças do bem. Levava a vida sem praticar o mal, mas também sem praticar o bem. E nós somos responsáveis não somente pelo mal que praticamos, mas também somos responsáveis pelo mal que acontece por falta da nossa prática do bem. Olha aí como é que está a coisa, né? O mal que acontece por nós não nos propormos ao bem. Vamos citar um exemplo disso. Estou passando na beira de um lago e eu vejo que tem alguém se afogando, esticando o braço: "Socorro, me ajuda, me ajuda." Eu posso praticar o bem. Posso ir lá e dar minha mão para ele e tirá-lo da água que está morrendo afogado. Ou posso simplesmente dizer: "Não tem nada a ver comigo, que se dane." E vai embora. Então ocorreu um mal pelo fato de eu não querer praticar o bem. Cumpre-nos a obrigação de educar aqueles que o Criador coloca junto a nós como responsáveis para a sua educação. Se eu não cumprir com o meu dever e deixá-los soltos, sem lhes ensinar, sem dar algum tipo de direcionamento das coisas do bem para esse ser, e esse ser caminhar a esmo, se tornar um ser humano maléfico, bandido, assassino, usuário de drogas. Veja bem, embora eu possa não ter feito mal nenhum, mas o mal ocorreu
por falta de eu praticar o bem, cumprir o meu dever, como responsável daquele ser que está se formando. Então, é o que diz a espiritualidade. Nós somos responsáveis não somente pelo mal que praticamos, mas pelo bem que deixamos de fazer, ocorrendo com isso o mal. Por isso que às vezes você vê os pais, quando tem um filho, vida torta, dizer, poxa vida, mas que mal eu fiz a Deus para merecer um filho desse. A mal a Deus você não fez nenhum, não. Você deixou de dar uma orientação, uma educação, botar aquele serzinho no caminho do bem. Porque tem um ditado que diz que pau que cresce torto, morre torto. Mas enquanto é um arbusto fininho, é maleável, se está crescendo torto assim, você tem como ir lá, fazer assim no galho, botar uma vareta amarrando e ele vai crescer certo. Isso é o que nós fazemos com aqueles que Deus coloca sobre os nossos cuidados. Deixar aquele galho que está crescendo torto, amadurecer torto, se você for desentortar, ele quebra. Ele não enverga mais. Ele cresceu torto. Então, para desentortar não tem jeito. Ou você quebra, ou vai viver torto a existência toda. Gente, como dissemos, já faz mais de hora que estamos falando aqui, 1h10 para ser mais preciso. Vamos agora estar encerrando essa nossa palestra no plano físico. E agora vamos estar abrindo a possibilidade a que, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta,